Para a surpresa de todos, Gaurá finalmente se animou a enviar uma mensagem para Geeta, convidando-a para participar de uma festa na cama, se ela estivesse interessada. Ele disse que chamaria Ankita e Fanjay, como sempre. Milagrosamente, Geeta aceitou, mas colocou uma condição. Ela seria a única mulher presente. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos falar sobre algumas histórias de vida real bem chocantes. E a de hoje, vem lá de Tanjavur, no estado de Tamil Nadu, na Índia. Agora, acredite se quiser, mas depois de tantos casos criminais que eu já acompanhei, notei que muitos conflitos começam com uma razão bem comum. Aquele problema em um casamento quando não há filhos. Em qualquer lar, quando não tem criança, as coisas começam a ficar meio sem graça, né? Com o tempo, as pessoas acabam deixando de se importar com os sentimentos umas das outras. Mas, e quando esse problema rola em uma família que tem uma figura pública respeitada? Aí é que a história fica ainda mais doida. Então, fica com a gente e vamos mergulhar nessa história maluca. Antes de a gente continuar, não se esqueça de dar aquele like, deixar um comentário e, claro, se inscrever no canal. E compartilhe essa história com seus amigos também. Vamos espalhar a notícia. Agora sim, vamos lá, né? A história começa com uma mulher chamada Geeta, que nasceu em 1975 e se tornou policial em 1998. Ela trabalhou em Vallam por um tempo, mas depois foi transferida para a delegacia de Ramani Nagar, em Tanjavur. Em 2002, ela se casou com Vivek, que trabalhava no Departamento Municipal de Esportes de Manargudi. Juntos, eles tinham 2 casas em Manargudi. O casamento deles não era perfeito, principalmente por causa da distância. Ambos tinham empregos exigentes e passavam a maior parte do tempo separados. Mas, para eles, isso não era um grande problema. Eles tinham dinheiro de sobra e compravam passagens de avião toda semana para se verem. Mas, aqui está a questão. Apesar de estarem casados há mais de uma década, eles ainda não tinham filhos. Geeta até tirou um mês de férias para tentar melhorar o relacionamento e focar nisso, na esperança de que isso ajudasse a formar uma família. Mas, mesmo assim, nada de filhos. Em janeiro de 2015, Geeta recebeu uma bomba de um amigo em Manargudi. Seu marido, Vivek, tinha uma amante. Inicialmente, Geeta tentou ignorar, mas as coisas começaram a ficar mais complicadas. Vivek estava gastando muito dinheiro com a amante, até mesmo vendendo uma das casas deles para bancar o caso. Geeta não podia permitir que isso acontecesse, então, como boa policial que era, ela começou a investigar tudo. O que ela descobriu foi surpreendente. A amante não era qualquer mulher. Ela era uma artista e havia sugado toda a grana de Vivek. E o pior de tudo, Vivek desenvolveu uma doença misteriosa no estômago que ninguém conseguia explicar. Depois, descobriram que a doença era causada por magia negra. A amante havia feito um feitiço para que ele fizesse tudo o que ela quisesse. Geeta, decidida a ajudar o marido, organizou um programa de orações e trouxe um médium para remover a maldição. Durante 2 meses, Vivek tirou uma licença e ficou com Geeta e sua família em Tanjavur para se recuperar. Mas o drama não parou por aí. As famílias dos dois começaram a se envolver e a culpa foi jogada para todo lado. Um lado culpava Geeta por não conseguir ter filhos, o que, segundo eles, teria feito Vivek buscar consolo nos braços de uma mulher mais jovem. O outro lado culpava Vivek por ser um traidor e escolher uma amante ao invés de focar na família. O caos ficou tão grande que foi necessário uma sessão de mediação em março de 2016, mas não adiantou muito. No fim, Geeta e Vivek decidiram se separar e seguir caminhos diferentes. Porém, a história deles não acabou ali. Após a separação, ambos se sentiram sozinhos e tentaram seguir em frente com novas pessoas. 8 meses depois, em novembro de 2016, decidiram dar uma nova chance ao casamento. Eles voltaram a ficar juntos e até fizeram outra recepção de casamento. Em dezembro, deram entrada em um pedido de adoção e 2 meses depois,
receberam os papéis. Eles adotaram uma linda menina de 8 anos e contrataram uma babá para ajudar, já que Jeeta ainda trabalhava como policial e Vivek estava sempre ausente. No entanto, mesmo com a reconciliação, as coisas não estavam tão intensas quanto antes. Já estavam casados há 15 anos, ambos na casa dos 40, e o relacionamento acabou entrando numa rotina. A distância ainda era um problema, mas agora Jeeta nem se importava tanto que Vivek tivesse uma nova amante. Na verdade, toda a confusão anterior causou uma tensão enorme com as famílias deles. Então, em vez de focar no relacionamento dela, Jeeta decidiu dar uma reviravolta na sua vida e passar a se concentrar mais na saúde. Ela começou a praticar yoga, se exercitar, e para isso, contratou uma personal trainer chamada Maya. A Maya tinha 33 anos, era super energética e sempre positiva. Ela não era apenas uma treinadora, mas se tornou uma amiga íntima de Jeeta. Juntas, elas trabalhavam não só na parte física, mas também na alimentação e até no descanso de Jeeta. Nos domingos mais tranquilos, quando Jeeta estava entediada em casa, Maya a convidava para sair, ir a clubes ou apenas passear, para que ela não ficasse presa demais ao estresse do dia a dia. Em abril de 2017, durante uma conversa descontraída, Maya mencionou que participava de festas na cama de vez em quando, onde se misturavam homens e mulheres, só para apimentar as coisas. Jeeta, que nunca tinha ouvido falar sobre algo assim fora dos filmes, ficou bem curiosa e começou a bombardear Maya com perguntas sobre como funcionava esse tipo de encontro, como as pessoas se separavam e o clima das festas. Maya riu, explicou tudo e até a convidou para participar uma vez. Mas Jeeta, meio nervosa e insegura, sempre dizia que estava com medo demais. Maya achava tudo isso engraçado e ria da inocência de Jeeta. Então, em maio de 2017, Maya apresentou Jeeta a Jai, um cara de 30 anos que malhava e também trabalhava com proteína muscular. A Jai era um frequentador dessas festas secretas, e junto com Maya, ele fazia parte de um grupo seletivo. Só iam nessas festas pessoas saudáveis, confiáveis e, o mais importante, que soubessem manter segredos. A curiosidade de Jeeta só aumentava, e ela fazia ainda mais perguntas, nervosa, mas muito intrigada. Ela percebeu que nunca tinha sentido esse tipo de excitação, nem com o marido. Demorou um pouco para tomar coragem, mas em 21 de maio de 2017, finalmente decidiu ir a uma festa. Ela participou da sua primeira festa na cama no Sultan Hotel com outras 5 pessoas. E, depois disso, Jeeta ficou viciada. Nos 2 meses seguintes, ela foi a mais 2 festas, e em seguida, a sexta. A vida de Jeeta estava mais vibrante agora. Ela não conseguia parar de sorrir toda vez que encontrava alguém, mesmo em conversas normais. Quando Vivek chegava em casa e passava a noite conversando com ela, isso não a incomodava mais. Eles conversavam sobre o progresso da filha, o trabalho, os planos para o verão. Quando Vivek viajava, Jeeta já não se importava tanto. Mas, em 22 de julho de 2017, durante um intervalo no trabalho, Jeeta ouviu uma conversa interessante. Gaurav, 28, Ankit, 34, e Fanjay, 29, estavam conversando sobre suas aventuras com mulheres. Sem perceber, Jeeta percebeu que eles também estavam envolvidos nas mesmas festas na cama, até contratando mulheres de conforto em algumas ocasiões. Ela sorriu para si mesma. Afinal, todo mundo tinha seus segredos, e desde que estivessem fazendo seu trabalho e mantendo o profissionalismo, quem era ela para julgar? Mais tarde, Jeeta brincou com Gaurav sobre pessoas que adoram essas festas e pagam mulheres para se divertir. Gaurav riu, mas parecia um pouco sem jeito. Jeeta, tentando aliviar a situação, falou: "Não se sinta mal, você é um adulto, afinal. E não tem nada de errado nisso." Gaurav riu de novo, admitindo que fazia isso por diversão, e que ele tinha se envolvido nessas experiências com Ankit e Fanjay porque era uma coisa única. Jeeta, sempre de mente aberta, respondeu: "Sim, é normal. Vocês são adultos, e desde que tudo esteja bem, não tem problema." Gaurav,
meio desconfiado de como Geeta parecia entender tão bem do assunto, finalmente perguntou: Geeta, você já fez isso? Geeta, sem perder o ritmo, sorriu e respondeu: já, com alguns colegas de ginástica mais jovens. E, se sentindo mais ousada, ainda acrescentou: podemos tentar um dia desses. Gaurav ficou surpreso, mas riu e disse: se nós dois mantivermos segredo, claro. Para a surpresa de todos, Gaurav finalmente se animou a enviar uma mensagem para Geeta, convidando-a para participar de uma festa na cama, se ela estivesse interessada. Ele disse que chamaria Ankit e Fanjay, como sempre. Milagrosamente, Geeta aceitou, mas colocou uma condição: ela seria a única mulher presente. Gaurav não se importou, achando que menos pessoas seria até melhor. Assim, o segredo ficaria mais seguro. Então, tudo foi combinado, e a primeira festa aconteceu em 30 de agosto de 2017, em um hotel em Thanjavur. Geeta se sentiu satisfeita, e de alguma forma, até viciada. 8 dias depois, em 8 de setembro de 2017, ela participou novamente, sentindo-se mais viva e jovem do que nunca. Mas, em 11 de agosto de 2017, uma grande discussão estourou no escritório de Geeta. Ankit estava irritado com ela, achando que os encontros anteriores foram injustos. Ele começou a questionar se era por causa de sua aparência, já que, em todas as vezes que o grupo se reuniu, Geeta parecia concentrada demais em Gaurav e Fanjay, mal dando atenção a ele. Ankit sentia que estava sendo completamente ignorado. Geeta, chocada com a acusação, explicou que nem se deu conta de que estava fazendo isso. Ela estava simplesmente tão envolvida com Gaurav e Fanjay. Pediu desculpas, mas garantiu que não tinha nada a ver com aparência ou qualquer coisa pessoal. Não seja tão mal-humorado, Ankit. Nós concordamos com isso, disse ela. Mas Ankit não estava disposto a recuar. Ele ameaçou que, se isso acontecesse novamente, perderia completamente o controle. Geeta, se sentindo encurralada e ansiosa, foi até Gaurav e confidenciou: na próxima vez, não o convide. Eu não aguento mais. Ela estava nervosa, preocupada que Ankit, se sentisse magoado, pudesse revelar o segredo deles e arruinar tudo. Isso poderia acabar com a reputação de todos e trazer sérios problemas. No dia 21 de agosto, Ankit começou a ficar desconfiado. Gaurav e Fanjay deveriam estar fora no fim de semana, mas Geeta não dava notícias deles. Normalmente, eles saíam juntos ou tomavam umas bebidas, mas naquele dia, estava tudo quieto. Para onde você está indo? Ankit pensou. Ele suspeitava que poderia estar rolando uma festa com Geeta para a qual ele não foi convidado. Ele decidiu investigar. Ankit foi até o Thanjavur Hotel, onde as festas anteriores tinham acontecido. Chegou por volta das 23 horas, e por curiosidade, perguntou à recepcionista se havia algum quarto reservado no nome de Gaurav. A recepcionista confirmou que sim, e para surpresa de Ankit, o quarto também estava no nome de Geeta. Eles estão aqui desde as 20 horas, disse a recepcionista. Só os 3. Isso enfureceu Ankit, e quando a recepcionista perguntou: por que você não foi convidado? Ankit, pego de surpresa, mentiu: tive um evento mais cedo, por isso estou atrasado. A recepcionista, sem saber do que estava acontecendo, entregou um cartão-chave a Ankit, que se dirigiu ao quarto. Quando ele entrou, Gaurav, Geeta e Fanjay ficaram tão assustados que pensaram que um ladrão tinha invadido o lugar. Sem avisar, Ankit atacou Gaurav, e Fanjay tentou impedi-lo. Depois, ele virou toda a sua raiva contra Geeta, gritando sobre como ela o havia ignorado quando estavam brincando como um grupo de 4. Agora você está trazendo mais 2, ele gritou furioso. Geeta, completamente surpresa com a situação, tentou se defender, mas Ankit não a deixou. Em um movimento rápido, ele puxou uma arma da cintura e a apontou para ela. Sem pensar, Geeta correu para trás de Fanjay, mas acabou vendo o tiro atingir o próprio Fanjay. Gaurav, reagindo instintivamente, empurrou Ankit com força, derrubando-o no chão e dando tempo para Geeta fugir do quarto. Ela saiu correndo, gritando:
exatamente no momento em que os policiais chegaram e levaram Fanjay rapidamente para o hospital. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu com apenas 29 anos. Esse incidente abalou Geeta profundamente. Ela se viu arrasada na delegacia de polícia, lidando com as consequências de suas escolhas. Quando seus colegas souberam do tiroteio, muitos ficaram em choque. Fanjay, um jovem transferido de Valon apenas um ano antes, agora pagava com sua vida por uma imprudência. Toda a comunidade e até seus superiores não conseguiam acreditar no que havia acontecido. Como policial, Geeta deveria ser exemplo, uma figura de autoridade e respeito, mas permitiu que seus problemas pessoais e relacionamentos interferissem em sua conduta profissional. A morte de Fanjay, resultado de um erro grave entre amigos, fez todos se questionarem como as coisas haviam chegado a esse ponto. Ankit, por sua vez, não conseguia esconder sua decepção com Gaurav e Fanjay, que eram 5 anos mais jovens que ele. Foi ele quem os introduziu nesse mundo, até os convidou para a primeira festa com uma mulher de conforto e depois envolveu Geeta. Mas o que mais o machucava era o fato de sempre ser deixado de lado. Sempre que os 4 estavam juntos, eram Gaurav e Fanjay que recebiam toda a atenção, enquanto ele se sentia negligenciado. Às vezes, parecia mais um espectador ou, pior ainda, alguém esquecido. Isso o feriu, especialmente porque sentia que Geeta, talvez por causa de sua aparência, não demonstrava o mesmo interesse por ele. Ele sentia que as coisas não eram justas e que não estava recebendo o que merecia. A situação chegou ao limite quando Ankit descobriu que Gaurav e Fanjay estavam planejando outra festa, e mais uma vez ele foi excluído. Ele foi até o Tanjavur Hotel, onde tudo acontecia, e lá viu a realidade dolorosa. Para eles, ele era apenas uma lembrança distante. A traição doeu, e na sua raiva, Ankit pensou em matar Geeta. Mas Fanjay, tentando intervir, conseguiu impedi-lo de sacar a arma. Após o trágico incidente, a vida de Geeta mudou drasticamente. Seu casamento com Vivek se distanciou, e a intimidade entre eles ficou comprometida. Além disso, a pressão da família de Vivek pela separação aumentou, sendo essa a segunda vez que eles pediam isso. Mesmo com toda a tensão, Vivek acabou perdoando Geeta, pensando no bem-estar dos filhos. Enquanto isso, Geeta, Gaurav e Ankit foram afastados de seus cargos na polícia de Ramani Nagar devido ao escândalo que manchou suas reputações. 3 meses depois, em outubro de 2017, Geeta teve coragem de falar no tribunal sobre suas dificuldades pessoais. Casada há quase 16 anos, mas sem filhos, ela revelou que o marido a traía com outras mulheres, deixando-a vazia e sem confiança. O casamento deles, agora, se sustentava apenas para manter o nome da família e o filho adotivo. Entre lágrimas, ela contou como foi apresentada às festas por seu personal trainer, que lhe deu uma sensação de renovação que faltava há muito tempo. Geeta se desculpou com todos, pedindo que não seguissem seus passos, pois agora sabia que o que fez foi errado. Em 25 de janeiro de 2018, o veredicto foi dado no Tribunal Superior Provincial de Ramani Nagar. Ankit foi considerado culpado de agressão, uso de arma e pela morte de Fanjay, além de tentativa de crime contra Geeta. O homem de 35 anos foi condenado a 25 anos de prisão. Geeta foi acusada de má conduta e recebeu uma sentença de 6 meses, enquanto Gaurav teve uma pena de 3 meses. Quando Geeta foi libertada, seu marido a recebeu de volta, e juntos levaram sua filha para Manargudi, onde Vivek estava trabalhando. Que lições podemos aprender com essa história?